Bem-vindos ao Jardim Botânico nesta tarde maravilhosa de primavera. Estou aqui para vos falar da terra, da biodiversidade ou da sua perda, daquilo que é uma das melhores e maiores questões humanas da atualidade e desde sempre. Nós somos os grandes extintores universais. Desde que saímos da África, nós, os sapiens, temos vindo a extinguir todos os grandes mamíferos dos continentes nos quais nos espalhamos. E desde essa altura foi um sem acabar de extinção que hoje nos assola e nos torna cada vez mais pobres e provavelmente inviáveis. A biodiversidade é a nossa salvação e é o mais difícil de transmitir para todos. Nós aqui no Jardim Botânico do Porto, é a nossa missão e grande motivação salvaguardar e promover a biodiversidade, de modo a que ela possa constituir uma aprendizagem e um cultivo para uma possibilidade futura da humanidade. Nós, Homo sapiens, temos que ser muito mais integradores e com isso permitir que todos os seres vivam connosco. Inicialmente extinguimos os grandes mastodontes, os mamutes. Depois migramos para todos os continentes onde fomos extinguindo todos os outros grandes mamíferos, desde as preguiças da América do Sul até aos mamutes da América do Norte. Com isso, nós não chegámos ainda a um patamar interessante a não ser aos 8 mil milhões de habitantes humanos. Nós extinguimos os nossos parentes homos também. E nós agora, ou recentemente, fomos para os oceanos, onde ainda estamos a extinguir os grandes mamíferos dos oceanos. As grandes árvores desaparecem e tudo aquilo em que tocamos reduzimos a uma simplificação que não passa acima da nossa cabeça, de modo a nós não podermos ter medo. Por isso, temos que pensar na biodiversidade, em cultivá-la, aceitá-la, arranjar espaço para ela, porque só com ela nós podemos ter e ter futuro. No Jardim Botânico são desenvolvidas várias práticas que visam a promoção da biodiversidade espontânea e cultivada. Temos como, por exemplo, a criação de composições de diversos estratos, que promovem e criam oportunidades para diversas formas de vida. Temos também a manutenção dos elementos de água, que são muito importantes para plantas aquáticas, algas, peixes e anfíbios e também para alguns insetos completarem os seus ciclos de vida. Fazemos ainda a instalação de troncos e madeiras resultantes de podas ao nível dos canteiros, de forma a que eles criem suporte e abrigo para fungos e pequenos animais. À medida que essas madeiras se vão decompondo, elas criam ainda uma matéria orgânica que vai ser reaproveitada pelos pequenos animais do solo e vai sendo incorporada de maneira a fazer a reciclagem dos nutrientes do solo. Pela mesma razão, a folhada resultante das limpezas do jardim é mantida ao nível do solo, de forma a que, durante a sua decomposição, os nutrientes entram novamente no ciclo dos nutrientes do solo. Uma tarefa de manutenção muito importante aqui no jardim é também o corte dos prados e dos relevados. E esta é feita de forma faseada e muito seletiva, de forma a criarmos diferentes alturas em que as plantas florescem, e isto cria também uma oportunidade para a fauna silvestre. Ao mesmo tempo, e de forma a promover os polinizadores no Jardim Botânico, criamos orlas multiestratificadas com espécies floríferas, de forma a que essas possibilitem alimento durante todo o ano para esses agentes polinizadores que tanto queremos promover aqui neste espaço. Um dos principais objetivos dos jardins botânicos é o cultivo de espécies ameaçadas. E aqui, ao meu lado direito, temos um exemplo exatamente desta situação. Aqui temos um nenúfar amarelo, uma espécie que já existiu por todo o continente português, mas que devido à poluição dos rios, à perda de habitat, ficou reduzida a muitas poucas populações, sendo a maior parte delas existentes muito abaixo, muito para o sul do país. Uma das populações mais a norte e uma das mais pequenas é a população do Mondego, a qual é representada aqui com este exemplar. Esta planta veio exatamente da zona de Coimbra, e que está a ser cultivada aqui no Jardim do Xisto, com o objetivo de conservação desta planta para gerações futuras. Sendo que, caso aconteça alguma coisa à população natural, aqui temos um exemplar para voltar a reintroduzi-la na natureza. O Jardim Botânico do Porto, nos últimos anos, tem investido numa grande coleção de carvalhos, ou seja, de plantas do género quercus. Estas plantas têm uma distribuição circumpolar do hemisfério norte e são das plantas com mais exemplares de árvores climáxicas, ou seja, árvores que vão formar grandes florestas com uma grande estabilidade ao longo do tempo. O que é que isto significa? É que são plantas muito associadas a uma grande quantidade de outros seres vivos que vivem à sua sombra, que se alimentam das suas folhas, dos seus frutos e que, portanto, vivem dependentes destas plantas. E por causa disso, nós temos aqui dois exemplos, ou dois exemplares, na verdade,
de carvalho das Canárias, que nós chamamos de carvalho de Monchique. São carvalhos do sul de Portugal, com algumas populações dispersas no sul de Espanha e no norte de África, e é uma espécie extremamente rara. E daí que nós tenhamos alguns esforços de conservação desta espécie e, portanto, vários exemplares e vários deles guardados até para trocas e outro tipo de ações de conservação. O plano de fitossanidade do jardim tem como objetivo manter a saúde da coleção botânica e também manter a qualidade estética do local. Mas também é importante garantirmos a saúde e segurança dos nossos visitantes e a promoção e a preservação da biodiversidade local, dado estarmos num jardim público e num espaço verde urbano. A promoção da biodiversidade é uma ferramenta-chave para um bom plano de fitossanidade, até porque a manutenção de um equilíbrio ecológico vai nos ajudar a manter as possíveis pragas em populações pequenas, de modo a que estas nunca cheguem a ser um problema, pela preservação dos seus predadores naturais. Então nunca é necessário a intervenção humana.